Oi. Olá, louvado seja o coração de Jesus. Oi, mano, tudo bem? Você dá só um tempinho, acho que eu consigo inverter aqui, cadê? Pronto, resolvi o Pronto. problema. Mano, é que eu tentei entrar pelo computador não vai, só vai pelo tablet. Pronto, Só vai pelo ainda bem que eu celular, tava meu aqui dentro. irmão. Só vai pelo celular. Mas Gente, que mas que bom te diferente, ter tá bom então, né? aqui. Eu entrei e fiz uma prévia de avisos, aí não consegui falar contigo pra gente começar. Aí entrei de novo e Uhum. agora deu certo. Eu tava comecei a outra live falando, né, que chamei a Karen enquanto esposa para ver se o esposo Carlos vinha, né? E às vezes a gente sabe que com Nossa Senhora e o Espírito Santo é a mesma coisa, né? Como bem celebramos ontem na festa de Pentecoste, né? E falar do Espírito Santo, falar de Nossa Senhora é também lembrar de São João, né? São João Evangelista Amém, foi amém. aquele que guardou o coração da Virgem, né? E que viveu aquela fecundidade do Espírito Santo ao longo da sua vida, né? Então, é bem propício essa live de hoje, porque ela finaliza uma sequência, né? Uma sequência de outras santos que também são patronos da nossa fraternidade e que ao longo desse mês a gente foi falando. Falamos de São João Paulo II, né? Falamos também de Santa Faustina. No encontro passado falamos de Santa Maria Madalena com a irmã Teresa e hoje fechamos essa programação do Vem Maria com São João no mês do Sagrado Coração de Jesus, né? E foi São João que reclinou o coração, né, a cabeça no coração de Jesus e ouviu aquelas batidas do coração de Jesus. Então, acho que é um bom momento, né, para partilharmos. Perfeito, excelente, mano. Então é isso aí, estamos em suas mãos, espero ser conduzido ao qual São João foi conduzido por Nossa Senhora, também eu gostaria de ser conduzido pela sua pessoa nessa nossa partilha. É uma É partilha de irmãos, né? É um momento para ser graças a assim, Deus. um pouco mais tranquilo. E aí a nossa primeira coisa que a gente pensa, né, vamos rezar, né? Vamos colocar no coração Amém. da Virgem É essa bom, é bom. partilha de irmãos, no qual desejamos nos aproximar um pouquinho do coração de São João Evangelista, enquanto esse grande apóstolo que nos ensina o contato com o Verbo, né? O contato com Cristo, Deus humanado. Então, que com essa Ave Maria nós possamos entregar a nossa partilha, entregar o nosso dia e pedir que a Virgem Santíssima nos conduza para que, assim como São João, possamos reclinar a nossa cabeça no coração de Jesus e ouvir aquelas santas batidas e nos cativarmos cada vez mais por esse doce coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Carlos, meu irmão, ao pensar que ontem nós celebramos a festa do Divino Espírito Santo, né, de Pentecostes e tal, a gente lembra daquela cena dos apóstolos reunidos no cenáculo, a Virgem entre eles, né? Tem como a gente fazer memória de todo um caminho que foi feito desde os pés da cruz até Pentecoste. É uma festa que se encerra, né? Um momento litúrgico. E aí a gente olha e fala assim: Bendito seja Deus, né? E como não fazer memória da cruz?
ao também recordar o que a irmã Teresa falava para nós no encontro passado, de Santa Maria Madalena, que esteve aos pés da cruz. No nosso carisma é muito forte isso, né? Olhar a cruz e ver ali a Virgem Santíssima, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. E aí, eu queria ouvir um pouco de você, né? Quem é esse São João Evangelista, né? No qual a gente tem esse amor, no qual a gente, né, tem tantas cartas escritas por ele, ensinamentos, enfim. São João tem várias maneiras da gente apresentá-lo. Tem uma que eu me recordo que eu achei muito engraçada. O professor ensinava assim uma vez: São João, ele é como se fosse o último mestre de uma geração de universitários muito boa, só que foi todo mundo morrendo e ele percebe que a escola daquele pensamento está se extinguindo com ele. Porque São João, a gente sabe, quando São João morreu, efetivamente terminou a era apostólica, né? Ele foi o último dos apóstolos que ficou vivo e quando ele morreu, acabou o tempo dos apóstolos, né? Começou a que a gente chama de era subapostólica, né? Que a igreja passou a ser governada por pessoas que conviveram com os apóstolos e foram formados por ele, mas que efetivamente não eram os apóstolos. E ele, digamos assim, ele é a última turma. O Evangelho de São João, que é o coroamento da obra dele, junto com o Apocalipse, nem tanto porque é mais um livro histórico, né? Mas se você pegar o Evangelho de São João, é como se fosse a última turma do curso, a última turma da universidade. Depois não vai ter mais curso. Já tem o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e João vai dar a última pincelada. Então eu quero colocar assim tudo aquilo que os outros não conseguiram trabalhar, nessa turma a gente vai explicitar tudo. Nas outras o pessoal falou, digamos assim, aquele aspecto, aquele outro. Eu quero falar o que ninguém falou, né? Eu quero revelar aquilo que ainda permaneceu oculto, digamos assim, que estava nas entrelinhas do curso, mas pode ser que alguém não tenha entendido, então deixa eu falar logo tudo às claras. E aí ele já abre o evangelho, como direi, chutando na porta, né? Ele já coloca assim, ó, no princípio era o verbo. E aí vocês se virem com essa informação aí. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, etc, etc. Então, ele é, digamos assim, essa última flechada dos apóstolos, aquilo que os apóstolos, como digamos assim, guardou melhor para o final, né? Na hora da morte que o homem ele costuma falar as coisas mais solenes, né? E é na hora que o último dos apóstolos, digamos assim, a luz dele está se apagando nesse mundo, daqueles 12 que Jesus deixou inicialmente, é quando São João vai e solta, digamos assim, a nata do que seria um ensinamento dos apóstolos. Então a gente já começa daí. Ele é a flor dos apóstolos, se você puder usar essa linguagem. Assim como Nossa Senhora é a flor de Israel, né? Israel foi, até que nasceu aquela flor que deu o fruto da vida, que é Jesus. E São João é tudo aquilo que os apóstolos fizeram, até que foi, e deu uma florzinha, que é São João, que deu o ensinamento para a gente que nós estamos refletindo nele até hoje. Tanto é que na liturgia, né, pelo menos do rito extraordinário, é, a última coisa que se reza na Santa Missa é o Evangelho de São João e é aquele capítulo 1 voltado ao verbo, né? Então, assim, e até alguns padres fazem essa oração, a leitura desse evangelho dentro da sacristia e tal, como forma de fazer memória disso que São João traz para a gente, né? De quem é o Cristo. Quando a gente olha a história da igreja, né? A gente viu que uma das primeiras coisas que é debatido é quem é esse Cristo, né? Quando a gente tem aí a heresia ariana, o gnosticismo que entra ali, é todo para deturpar essa imagem do Cristo humano, né? Do Cristo que vem ao nosso encontro e se entrega a nós e que faz conosco uma aliança perpétua de amor, né? E São João vai nos revelar isso de uma forma esplêndida no prólogo, né? Perfeito, perfeito. Bonito isso que você falou, né? Daí completa com aquilo que eu estava dizendo. É a flor, né? Como se fosse o resumo, é o legado dos apóstolos está ali. Tanto é que a igreja não encontrou uma maneira melhor de resumir o anúncio.
que você tocou nessa questão do rito extraordinário, era justamente o momento de você mandar os fiéis em missão, né? Alimentados pelo aquilo que na missão nova você a despedida, né? Iluminados pelo Evangelho, não lembro agora muito bem como é a despedida, mas é ide e anunciar o Cristo, né? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E essa saudação curta da missa nova, no rito extraordinário, ela era substituída, na verdade é o contrário, né? A missa nova que substituiu o último Evangelho, que era esse resumo do anúncio cristão, né? Agora nós estamos revestidos do Cristo e nós saímos para pregar o verbo, ou seja, nós saímos para pregar a mesma coisa que João pregou. E é engraçado porque a fé da igreja, a gente gosta de dizer que é a fé de Pedro, mas a gente não prega a fé de Pedro com as palavras de Pedro, e sim com as palavras de João. É interessante isso, porque a Pedro foi dado o ofício de confirmar os irmãos. Mas parece que para João foi dado um carisma especial para que as pessoas sejam tocadas e para que as pessoas se convertam. Que é um pouco do que você vê a questão de Nossa Senhora. Até o São Luís fala muito isso no tratado, né? A Cristo foi dado a primazia do julgamento, digamos assim. Então ele está sentado no trono. Claro, a gente sabe que isso é uma figura, né? Cristo é o nosso advogado e tudo mais, mas essa contraposição do Cristo olhando assim, né? Tipo assim, estou de olho em vocês, e Nossa Senhora fazendo essa contraposição, né? Tentando chamar a gente com palavras mais carinhosas, digamos assim. Então, João, ele é essa ponte entre o coração do Cristo e o anúncio que a gente vai levar para o mundo. Então, ele está ali no meio. Ele é essa figura que Cristo quis interpor entre o coração dele, entre a cena da cruz que você invocou e o que nós vamos anunciar. Ele é o modelo do anunciador. Então, a igreja hoje ela faz essa propaganda do discípulo missionário, né? Que tudo é missão, e aí tem as musiquinhas que o pessoal canta. E aí, nesse ponto, o modelo da missão vira João. Porque a igreja, ao anunciar o evangelho, imita São João. Não encontrou um evangelho que deixasse tão claro para nós quem é Cristo do que São João. Ele é o anúncio que nós seguimos. E aí depois a gente pode desenvolver melhor isso, mas só para a gente ver um pouco da dimensão desse homem a partir da veneração litúrgica que a igreja faz com relação a ele. Sempre tem essa questão do anúncio. O nome João sempre está ligado de maneira especial ao anúncio. Você tem um João antes de Jesus, que é João Batista, o precursor, e você tem um João que ele quer lançar depois dele. É até aquilo que a gente viu no último domingo, antes do Pentecostes. São Pedro olha para João e pergunta, mestre, o que vai Vai ser ser desse daí? dele, né? Né? E Jesus pega e dá uma ratada nele. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Né? Ou seja, se eu quero que o anúncio de João, que o legado de São João permaneça até o fim dos tempos, o jeito de João, a mensagem de João, o tesouro de João, e aí a gente sabe que tesouro é esse, mas só para deixar guardadinho aqui, só para o pessoal pegar o gosto, que tesouro é esse de São João, né, que permanece até que Jesus volte? E esse que Jesus queria que permanecesse. Então é legal a gente fazer essa conexão. Só para a gente já ter uma ideia de quem ele é, né? Sem explicitar tanto no primeiro momento, mas já dando esse gostinho para a gente. E São João, dentre os apóstolos, ele tinha ali um quê de uma cultura diferente, né? Um modo diferente de dar, um modo diferente de fazer, dando a São João um evangelista toda uma particularidade dentre os apóstolos, né? E um diferencial. Que apóstolo é esse que se reclina ao coração do seu mestre e ouve as batidas do seu coração? Né? Que apóstolo é esse que é o mais jovem e o único que permanece aos pés da cruz? Né? Então é bom a gente pensar qual é essa cultura de São João, né? Qual é esse olhar de São João? Sim, sim, muito bom. Esse ponto que você levantou, São João, a gente sabe que ele tinha uma herança helênica muito forte. Toda aquela região do mundo tinha tido uma influência muito grande dos gregos. E mesmo depois que os romanos conquistaram aquela região, os romanos, na verdade, admiravam muito os gregos. Os romanos, eles eram gregos de alma, vamos dizer assim. Então, era normal que um pouco da filosofia, que um pouco do pensamento, um pouco até da afetividade grega,
ele se expressasse. Se você Todo for aquele estudar... amor à é, inteligência, né? Toda a sim, dedicação na sim, filosofia. sim. Tanto o amor à inteligência, quanto a questão do afeto entre os homens. E é um ponto que os gregos tinham muito forte, às vezes até exageravam, mas era muito comum você ver essa manifestação física mesmo, do amor masculino entre os gregos. Os gregos se abraçavam, os gregos reclinavam mesmo a cabeça, no peito do mestre, de quem eles amavam. Não se tinha, digamos assim, esse pudor mais próprio hoje da nossa cultura, de um homem demonstrar afeto pelo outro fisicamente. Isso era mais comum entre os homens de cultura grega. E São João, pegando isso de uma maneira muito pura, muito filial mesmo, a gente pode dizer assim, não tem medo de inclinar a cabeça no peito de Jesus e ter o contato com aquele coração. Né? E só para a gente ter uma ideia do que vem, do que seria isso, e do efeito que isso causa na alma, eu estava vendo quando, meu Deus? No domingo de Pentecostes, a homilia do padre Paulo Ricardo, quando ele vai dar o testemunho de fé, né, o programinha que ele faz no YouTube, quando ele vai argumentar que o Espírito Santo desceu historicamente. E ele fala, como é que a gente verifica isso? E aí ele foi fazer o exemplo da vida do São Felipe Neri, que o São Felipe Neri, por causa do coração diferente que ele tinha, né, que Cristo dilatou o coração dele, quebrou as costelas, etc., quando as pessoas iam confessar com São Felipe, e ele via que aquela alma estava muito necessitada, ele pegava a pessoa e reclinava ela no coração dele, porque o coração dele estava abrasado pelo Espírito Santo, e a pessoa passava meses sem sentir nenhuma tentação. Porque entrar em contato com o coração do São Felipe Neri era entrar em contato com o próprio Espírito Santo que ardia naquele coração. E aí a pessoa saía do confessionário feliz da vida. Né? Hoje em dia não é muito comum, né? O padre, às vezes até para você pegar a bênção dele é meio difícil. Mas São Felipe Neri era diferente, né? Reclinava sobre o peito da pessoa e a pessoa passava um tempão ali, feliz da vida, maravilhosa. E quando a gente tem a experiência, por exemplo, do primeiro amor, que eu acho que todo mundo vai entender, né? Quem é cristão sabe. Tem aquele dia que você realmente encontrou com Deus. Todo mundo na vida espiritual tem esse dia. O dia que, nossa, gente, aquele dia eu senti o amor de Deus e quando eu estou fraquejando na fé, quando eu estou com alguma dificuldade, eu me recordo daquele dia, eu lembro, não, peraí, aquilo não foi uma fantasia, aquilo foi real. Não, Deus me ama mesmo, então eu vou seguir em frente. Então, essa experiência do amor de Deus. Então, a gente pode especular, né? O que esse reclinar a cabeça no peito não fez com Jesus? Ou não fez com João? Né? Por exemplo, deu para ele uma força que nenhum dos outros apóstolos teve, que era a de estar de pé ali junto dele na cruz. Né? Então, a gente pode especular. Né? Certeza você nunca vai ter, mas o legal desse tipo de discussão é justamente isso. Certeza você vai ter no céu, né? Que vai chegar lá e vai poder perguntar. Mas a gente pode ver, a partir do que acontece depois com São Felipe, o que pode ter acontecido com João. Né? O quanto da força do Cristo não foi transferida naquele momento, né, para João, e isso deu para ele a fortaleza que ele precisava para ser o único homem que estava com Jesus na cruz. Que é até essa contraposição. Né? A gente costuma associar o homem não demonstrar afeto, o homem não se permitir amar, o homem não se permitir abraçar, o homem não se permitir elogiar e outras coisas assim, com a fraqueza, com a feminilidade, né? É próprio do homem esse negócio mais sisudo, raivoso, troncudo, e na verdade o mais carinhoso dos apóstolos, né? Que a gente olharia para ele e dizer assim, é um menino, talvez até alguém maliciosamente dissesse, é um afeminado, fica se esfregando nos outros, mas ele é o único que é homem o bastante, o único que é forte o bastante, porque a fortaleza é isso, é a coragem de enfrentar os perigos, inclusive com risco de morte, pelo bem. E São João, naquele momento, ele foi o mais forte. Ele sabia que ele tinha um perigo. Imagina você ser associado a Cristo no Calvário. Todo mundo olhando para Jesus, é o momento da derrota dele. Quem sabe se a ira dos judeus não poderia se abater sobre eles, mas ele não liga. É o único homem que pensa assim, não, tudo bem, é meu amigo. Eu estou aqui com ele. Se precisar me matar, tudo bem. Eu não vou deixar meu amigo morrer sozinho. Então ele é o único que realmente foi homem naquele momento.
Não que depois os outros não tenham sido restaurados e viraram grandes santos, etc. Mas naquele momento ele foi o único que não esqueceu do primeiro amor. E isso é muito bonito. Então, São João ele sempre tem esse quê da perseverança. Ele é, de fato, o amor que permanece. Você fazer o contraponto com São Pedro. São Pedro, ele é aquele vai e vem, né? Oscila muito, Depois né? ele está o tempo todo assim, né? E João não. João é aquilo que nós gostaríamos de ser, aquilo que a gente busca na vida espiritual. Ele é o constante, né? E aí, para nós, é uma coisa maravilhosa, né? Porque nós todos estamos procurando isso. Então, é bom ir atrás de quem conseguiu isso, né? E tinha conseguido isso, veja, antes do Espírito Santo. Imagine depois do Pentecostes o que não foi na vida dele. Uhum. Bom, São João também é aquele discípulo mais novo, né? Ele é o filho mais novo que recebe mais cuidado, mais atenção, seja dentre os apóstolos ou até após a cruz, né? Ele é meio que poupado e preservado de algo, né? Ele tem uma capacidade, especialmente aos pés da cruz, de nos ensinar a ser um outro filho, né? Um outro filho à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque é aos pés da cruz que o São João recebe a Virgem Santíssima como sua mãe, né? E a Virgem recebe João, e na figura de João, toda a humanidade como filhos delas, né? Dela. E ali a igreja entende que São João representa toda a humanidade, e em especial os sacerdotes, né? Porque São João era apóstolo, né? O mais novo deles, o que permaneceu. Então, mostrando ali o lugar especial de São João enquanto filho da Virgem Santíssima, né? E aí a gente começa a fazer o link entre né, São João e o nosso tema aqui do Viver em Maria, que geralmente é a Virgem Santíssima, né? Como é que é pensar São João, meu irmão, enquanto filho de Nossa Senhora, né? Então, para chegar nessa relação, é bom começar da paternidade do Cristo. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar, agora mesmo no coração de Jesus, né? Nós com a criancinha na escola, nós estamos ensaiando com elas aquela música antiga, né? Coração Santo, tu reinarás e tal, 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 tal. E aí ele vai. Uma das coisas que a gente canta para Jesus, né? Pai amoroso. Jesus também é um pai, né? E como um pai, ele quer o melhor para os filhos. E dos filhos, como você bem relatou, ninguém era mais filho do que João, porque era o mais novinho, que inspirava mais cuidados, etc. E, de novo, eu volto naquilo que eu falei no começo. Quando o homem vai morrer, é que ele escolhe melhor as palavras. E com Cristo não foi diferente. Tanto é que a gente medita, a meditação das 7 palavras na cruz, né? E o derradeiro presente que um homem pode dar quando ele vai morrer. Cristo vai morrer. Então, Cristo está naquele momento que ele vai deixar o seu testamento. Assim como João, ele é o testamento dos apóstolos, né? Porque ele é o último que estava vivo e ele percebendo que ia morrer. Não, eu tenho que fazer um compilado aqui, o que é o mais importante, e a igreja usa até hoje. Cristo, quando foi morrer na cruz, ele também vai deixar o seu testamento, né? Claro, Cristo sabia que ele ia voltar, etc e tal, mas isso não retira o simbolismo do que a gente está construindo aqui. Ele tem um testamento para dar para João. Então, geralmente, o pai ele vai distribuir o patrimônio para os filhos, à beira da morte. Fulano, para você eu deixo a casa que fica não sei aonde, para o outro eu deixo o meu relógio favorito, porque você gostava muito dele. Então, para cada um, ele sabe dar o que é o melhor. E Jesus, quando vai morrer na cruz, naquele momento, ele podia ter dado muitas coisas para João. João, você é o único que está aqui comigo, então agora eu vou te dar vários poderes. Agora você vai levitar, agora você vai bilocar, agora você vai poder ver o pensamento de todo mundo. Você falar uma coisa para as pessoas, eles vão converter instantaneamente. Um monte de coisas que nós podemos pensar que às vezes a gente quer que Deus dê até para a gente. Mas Cristo, naquele momento, não conseguiu pensar em nada melhor para dar para João do que a mãe dele. E isso é interessantíssimo para a gente ver quem é Nossa Senhora no jogo do bicho, para usar uma expressão mais vulgar. Foi a melhor coisa que Jesus tinha para dar naquele momento. Ele não tinha outra coisa. Ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então, naquele momento, você levantou um ponto muito importante. Que, na verdade,
Nossa Senhora é muito mais presente para João do que João para ela. Porque se a preocupação primária do Cristo fosse que alguém cuidasse de Nossa Senhora, ele teria entregado para alguém mais velho, que É. poderia cuidar melhor dela. Não tinha entregado a mãe dele, digamos assim, para um moleque. Então, é claro, não é um desprezo de Jesus por Nossa Senhora. Jesus sabe que Nossa Senhora pode se cuidar muito bem. Eu acho que Nossa Senhora deu um ai que desce uns 2 milhões de anjos do céu e logo assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, vamos cuidar dessa mulher. Então, não era tanto para ela, era para ele. Era um presente para ele. A recompensa, isso é mais interessante, porque às vezes nós queremos recompensas de Deus. E uma coisa que nós aprendemos na fraternidade, encher um pouco a nossa bola, né? Porque a gente gosta de falar da miséria e misericórdia, mandar umas palavrinhas elogiosas aqui. Todos nós já fomos presenteados por Jesus, porque ele já deu para nós a segunda melhor coisa que ele tem. Porque a primeira é ele mesmo. Então, mas ele já deu para nós a si mesmo, e não contente em dar a si mesmo, ele também quis dar a segunda melhor coisa que ele tinha, Nossa. que é a mãe dele. Então é isso que nós temos que pensar. A Nossa Senhora é o testamento de Jesus. É o que Jesus quis deixar no mundo quando ele partiu. E isso é bonito, porque o Cristo vai na ascensão, né? Ele vai na ascensão, mas a mãe fica. Lógico, a mãe vai depois, mas se você parar para pensar, quem volta até hoje para falar com a gente é a mãe, né? De Cristo, Cristo não tem nenhuma aparição pública de Jesus assim. Jesus aparece em revelações privadas, aparece para fulano, para ciclano, escreve umas coisas bonitas e tal, mas aparece assim de multidão, aquele fenômeno que muitas pessoas se convertem, é Maria. Nossa Senhora de Guadalupe, né, que foi a conversão dos índios ali na América Central. Nossa Senhora de Fátima, que a gente celebrou mês passado, que ninguém precisa nem falar, que é um fenômeno gigantesco de milagres, aparições, prodígios e fotos e tudo mais. Então, esse é o testamento que Jesus deixou. E ele confia isso para João, que é o discípulo amado, e naquele discípulo amado, confia em nós também. Então, de certa forma, todos nós estamos associados a essa, como direi, a essa predileção de Jesus. Quem é o discípulo amado? É aquele a quem Jesus quer entregar Nossa Senhora. E isso é lindo demais. Eu refletia sobre isso para a gente conversar aqui, e eu sou muito emotivo, tá? Eu choro fácil. Eu dizia, meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Porque vem essas coisas, né? Você vai começando a pensar, aí, nossa, a mente da gente brilha. Eu sou esse discípulo amado também, porque ele quis entregar a mãe dele para mim. Isso aí acabou, aí acabou. Aí você fica numa esperança maravilhosa. Agora é só esperar a morte, para ir para o céu. Não falta mais nada. Cadê? Quero ter um infarto agora, que aí eu morro, né? Você tem dois Saio da filhos, live. viu? Oi? Não, mas aí não dá, não dá. Tem que durar mais. Tem que durar. Mas é interessante você falar isso, né, Carlos? Porque a Virgem é esse nosso tesouro. E eu me recordo que há uns 10 anos atrás, quando eu fui me consagrar, a primeira vez, né, e eu lia lá o Tratado da Verdadeira Devoção, uma das frases de São Luís que mais me marcou à época foi a devoção à Virgem Santíssima é uma arma que Deus dá àqueles a quem Ele próprio quer salvar, né? A quem ele mesmo quer que esteja no céu com ele. Eu me recordo que eu me senti tão amada, sabe? Tão amada, tão querida, tipo assim, nossa, Deus, né, me deu essa devoção, tá me dando a consagração, tá me dando essa, porque ele quer me ver no céu, né? Porque ele quer que eu esteja lá com ele e tal. E aí o coração se enche de alegria e se resplandece, porque olhar a Virgem, né? Humana, imaculada, mas humana, né? Dada a nós, perfeita, né? A mãe da misericórdia e eu, miséria, pecado, né? Pecado, imperfeições. Assim, nossa, ela foi dada ao meu coração para que eu me conserte, né? Para que eu melhore, para que, enfim, inúmeras coisas aconteçam na minha vida, para que a vontade de Deus se concretize aqui, para que eu seja fiel, para que eu seja perseverante, como Deus me ama, né? Como Deus me ama. E eu fico imaginando o coração de São João.
né? Aos pés da cruz. Como ele se sentiu amado, sabe? Por Jesus, pelo Mestre, assim. Porque, pensa, a Virgem é para nós. Do mesmo jeito que ali ela era para São João, né? Ela é todos os dias para nós. E o que você disse, meu irmão, é bem verdade, né? Se a gente olhar Lourdes, sabe? Se a gente olhar Fátima, se a gente olhar Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, sabe? Elas vêm falar assim, filho, acorda, vamos, caminhe, né? Se converta, muda de vida, vamos rezar o rosário, vamos fazer penitência, né? Como uma mãe que não cansa de falar, vamos, meu filho, vamos que, né? Precisamos caminhar. Então é maravilhoso olhar, né? São João aos pés da cruz. E o amor que o coração dele deve ter sentido ao receber a Virgem Maria, porque esse amor ele transborda também no nosso coração quando nós meditamos que ela também é dada a mim, né? Ela também é dada ao meu coração, né? E esse meu lugar de filho, né? Que filho eu estou sendo, né? Que filho eu estou sendo de Deus, que filho eu estou sendo de Nossa Senhora. E poder, assim, né, na oração pessoal, falar assim, minha mãe, né, aqui é o meu nada, aqui é a minha miséria, né, me educa, me forma, me transforma, sabe? Me faz ser de Deus de verdade. Olha, eu tô com essas misérias, eu tô com essas dificuldades e tal. Enfim, não só como um muro de lamentações, né? Mas também para louvar a Deus, né? Também agradecendo a Deus e colocando tudo aos pés dela para que, assim como a rainha que recebe, né, as mais simples, é, né, os mais simples bens que os camponeses têm e oferta aquilo com beleza ao rei, assim também é a Virgem com nosso Senhor Jesus Cristo e toda a Trindade, né? Recebe a nossa verdade, coisas boas e coisas não tão boas assim, e tira dali as impurezas e oferta isso a Jesus, né? Como esse elo, né? A mulher, por natureza, né? Pela sua essência mesmo, ela é esse canal entre o humano e o divino, né? O divino sendo o próprio Deus, porque é no ventre de uma mulher que a vida se faz, né? Que ali há uma verdade que se encontra. E a Virgem perfeitamente é isso, né? Então, que lugar perfeito não é para encontrar Deus do que no seio dela, né? No regaço acolhedor dessa mãe. Enfim, tô falando demais, a live é um pouco mais para te ouvir. Mas eu fui indo, Não, indo, maravilha, indo. imagina. Não, não, tá tranquilo, tranquilo. Estou te ouvindo também. Eu estava pensando numa bobagem aqui. Eclesia. Você falou da mulher como essa ponte pro divino, né? A minha esposa também é muito ponte pro divino na minha vida. Ela faz eu ter, às vezes eu tenho que ter tanta paciência com ela que só pensando em Deus mesmo, né? Para seguir em frente. É só isso, Eclesia. Mas é bonito isso que você falou, porque ela tá vendo aqui a live, depois ela vai aparecer. É bonito isso que você falou, porque uma outra coisa do testamento do Cristo, veja, é a penúltima coisa que Cristo fala, né? Mulheres aí teu filho, filhos aí tua mãe. Aí tem a questão, tem o sede também, mas é só depois que ele entrega Nossa Senhora para São João, é que ele pode falar assim, tudo está consumado. E alguém pode pensar assim, ué, mas já não está na cruz? Já está na cruz, já vai morrer e a morte vai resolver tudo, etc e tal. Mas Cristo não quis considerar a obra dele acabada nesse mundo enquanto ele não entregou Nossa Senhora para São João. Interessante isso. Isso faz a gente pensar na nossa vida como cristão. Mas assim, enquanto eu não recebo Maria como minha mãe, a obra de Jesus na minha vida ainda não está completa, né? Porque o que é a obra de Jesus na minha cruz? É a mesma obra da cruz. É que nem a missa, né? O sacrifício da missa e o da cruz é um só. Então, eu vou até a missa para que eu me associe à obra do Cristo, aquilo que Cristo fez,
E aí sim, me torne um cristão, um outro Cristo, para que a obra dele seja minha também. E aí eu me salve, porque o pai olha para mim e vê o filho muito amado e eu vou de carona, né, tal e qual Jacó, né, com Isaac. Então, se a missa, se a vida do cristão é a mesma obra do Cristo, é interessante a gente atentar isso. A obra do Cristo está completa em mim quando eu recebo Maria como mãe. Enquanto não acontecer esse movimento no meu coração, a minha vida cristã não está completa. E isso me deixa preocupado, porque a gente sabe que muita gente não recebeu Maria como mãe. Tipo, o caso dos irmãos separados é o mais escandaloso, né? O protestante que não aceita Maria, etc e tal, muitas vezes blasfema contra ela, e a gente tem a devoção dos primeiros sábados um pouco para a gente fazer algo a esse respeito. Mas tem os que estão na Igreja Católica também, né? E que não sabem ainda receber Maria como mãe, né? Não olharam ainda para a cruz com esse olhar, que Maria é o testamento de Jesus, né? Ela é essa ponte que ele quer colocar entre nós e ele. Da mesma maneira como muitas vezes a mãe é a ponte entre um filho e um pai. Isso é uma coisa que eu só fui perceber melhor depois que eu virei pai. Porque é diferente mesmo. O amor do homem, e Jesus Cristo, quando veio, quis ser um homem, né, e levou um corpo masculino para o céu, o homem é engraçado. Eu amo muito meu filho. Mas quando meu filho faz uma coisa errada, se eu não me segurar, eu arrebento meu filho. Eu era capaz de pegar meu filho pela cabeça e tacar ele na parede para ele morrer, desgraçado, que fez a coisa errada. Na hora da ira, o homem ele é muito terrível. O homem ele é muito punitivo. Ele consegue ser muito terrível. O homem consegue ser muito terrível. Se você acha terrível uma mulher irada, é porque você não viu um homem irado. E nessas horas em que o homem ele fica muito irado, é interessante como surge a figura da mulher para aplacar essa ira do homem. É que Deus estabeleceu as coisas dessa maneira. A palavra da mulher, ela tem um poder calmante muito bom. Quando você vê um filho fazendo uma coisa errada e você se dirige para punir o filho e a mulher vem e fala assim: meu amor, calma, é só um bebê, é só uma criancinha, né? Amor, ele tem 1 ano e 6 meses. E parece que na hora da raiva você esquece essas coisas. Entende? E aí vem a figura da mãe, fala uma palavra e você vai dar aquela esfriada, aí a humanidade volta. Que é o que a gente vê acontecer nas bodas de Caná, né? E Jesus parece que não estava muito afim de ajudar ninguém, não. Falou assim, eles não têm mais vinho. E daí? Quem mandou eles ser besta de não calcular direito? Não era para ter convidado tanta gente? Ou então era para ter comprado mais? Mas aí, diante daquele apelo da mulher, esse apelo da mulher, ele devolve a nossa humanidade. Então é bonito isso, porque Cristo também veio para isso. Ele veio para devolver a humanidade, desfigurada pelo pecado. Mas é interessante você pensar que a figura menos qualificada das duas variações do gênero humano para devolver a humanidade é a figura do homem. Porque o homem é muito bom em educar, mas o homem é muito ruim em formar, né? É quem tem essa paciência de recolher aquele que caiu e tirar as sujeiras, não é o homem, é a mulher mesmo. Então, até o Cristo, de uma certa maneira, ele quis, não é, muita atenção no que eu vou dizer agora, ele quis, de certa maneira, deixar a obra dele incompleta, para que Nossa Senhora pudesse se encaixar ali e como que dar o elemento que falta. Se a gente não tem esse elemento feminino, né, para fazer esse contrapeso com o que é masculino, a coisa fica complicada. Porque Cristo é a misericórdia, Jesus quer dizer, mas Jesus fala umas coisas no Evangelho que você dá medo. Quando ele fala assim, o que vocês acham que o rei vai fazer quando ele voltar com esses caras aí infiéis? E aí Jesus fala assim, esse rei quando voltar vai partir eles no meio. Quem é esse rei? É ele mesmo que está falando, entendeu? Então Jesus afirma textualmente, ó,
vocês não se comportarem, eu vou voltar, eu vou pegar vocês, ó, vá, entendeu? Isso é uma coisa terrível, tá entendendo? E se não tiver a figura da mulher para dar esse toque de humanidade, nós estamos lascados mesmo. Então é bonito como, entendeu? Sem esse encaixe de Nossa Senhora, não tem como, gente. Vai ficar incompleto o negócio. De certa maneira, até a própria humanidade de Cristo se converteria numa coisa tão terrível que a gente não conseguiria ficar de pé. Nós íamos tudo ficar lascado. Então vem a mãe, né, a mão da mulher, pega assim no homem, aquele toque todo carinhoso. Quem é boa esposa vai entender o que eu estou falando. Então, dá aquele toque carinhoso no homem. Eu espero que todas as mulheres possam ter essa oportunidade. E aquele toque da mulher, o homem parece que é devolvido para ele mesmo. E aí ele volta a pensar, de fato, como um ser humano, sem ser governado pela ira. É bonito isso. E, de novo, por isso que eu volto à questão de São João. Que o perfil de São João é muito diferente. E é Mas, ao isso. mesmo tempo, não. É isso que eu ia te falar, assim, né? Porque a gente conhece um pouquinho de quem era São João, né? Ele tinha um temperamento muito forte. Ele é um colérico arretado, digamos assim, né? E quem é que temperou esse homem, né? Quem foi essa mão suave que tocou em São João, né? Porque São João não casou, né? Ele era discípulo, ele era apóstolo de Jesus. Quem foi, então, que fez esse contrapeso com São João e faz com que ele apresente um Jesus extremamente humanado? Tanto é que é dos evangelhos aquele que a gente tem a maior experiência com os detalhes, né? Da humanidade mesmo de Cristo. É no evangelho. Tanto é que quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, muitos diretores espirituais e aconselhadores nos propõem começar por São João, pelo Evangelho de São João, justamente porque tem um toque especial, né, nele. Quem é que faz isso com São João? Exatamente. Tem que ter um elemento feminino ali. Senão a coisa talvez ficasse, digamos assim, não é pejorativo, né? Mas talvez ficasse seca, que nem a dos outros. Porque de fato você apontou um negócio muito interessante. São João, no começo da história, é aquele que foi com Tiago, com Jesus, e diz assim: Jesus, esse pessoal não quis receber o Senhor. O Senhor deixa nós fazer chover fogo do céu para acabar com esses desgraçados? Então, esse é o João do começo da história, né? Impetuoso, brabo, indignado, porque não quiseram receber o mestre. E aí vem, esse é o negócio engraçado. Aí vem, quem é homem, olha assim, olha como João amava Jesus. Só que o amor do homem, se não for direcionado, vira uma coisa destrutiva. Eu amo você, e a maneira como eu demonstro meu amor é destruindo quem não ama você. E aí isso dá uma virada depois, né? Eu amo você e ao amar você, eu quero propor você para quem te odeia. Não é mais destruir. Agora ele diz assim, gente, calma. Olha, Deus é amor, mas que beleza, vamos se converter e tudo mais. Tem que ter esse toque da mulher. É impossível você não ver o toque da mulher. Então, nós sabemos, pela tradição, que João foi formado mais do que os outros por Nossa Senhora mesmo. Então a gente tem como inferir pela lógica da situação que não tem jeito, gente. Tem muita mulher, será vendo? Mas eu vou dar um elogio, mas é porque é verdade. A mulher muda mesmo. A mulher muda muito a gente, viu? Casar é muito bom, porque a mulher muda muito a gente. Se for uma mulher boa, ela faz a gente virar um ser humano bem melhor, viu? Eu, graças a Deus, depois do meu casamento, virei uma pessoa bem melhor, por causa da carne. Ela fez muito bem para mim. E São João, de fato, não casou. Então nós temos que pensar que mulher que estava por trás disso, mudando, né, São João. Porque se você perceber outros santos que também não casaram e que eram brutos, acontece esse mesmo movimento. Todos eles vão se suavizando com o tempo e se você pegar, todos têm uma característica em comum. Eles são todos santos muito marianos. Quando você pensa em Santo Inácio de Loyola, quando você pensa no São Francisco de Sales, para dar esses dois exemplos, você tem homens que no começo da história era uma coisa assustadora, gente. Eram homens que você olhava feio para ele, era capaz dele pegar e enterrar uma faca no seu pescoço.
tranquilamente. Ah, olhou feio para mim, vai morrer. Pô, e no final da vida é um homem transformado. Mas eu não vejo a figura da mulher ali, da esposa. Mas é porque tem um outro tipo de esposa, né, que está agindo ali e fazendo uma obra de tempero, de dosificação dessa pessoa. E essa figura, nós sabemos, é aquela que estava lá no cenáculo com os apóstolos. É muito interessante isso, você pensar nisso. Porque o momento dos apóstolos, a vinda do Espírito Santo, é um momento eminentemente sacerdotal. É um momento onde estão os homens, os apóstolos, os varões. Mas a tradição sempre representou a Virgem como presente naquele momento. Justamente porque o próprio sacerdócio, se não tem um quê de feminino, se não tem um quê de maternidade, não é um sacerdócio pleno também. Quer dizer, você vê até aí, Jesus queria dar essa lição para todos os sacerdotes, né, de todos os tempos. Se eu não deixar que esse ministério ele seja temperado pela presença da Virgem, não é o sacerdócio que Deus quer. Não é ainda um padre segundo o coração de Jesus. Isso a gente pode falar sem medo nenhum, porque as escrituras estão do nosso lado. A tradição está do nosso lado. O que faz o padre ser realmente um pai é a presença da mãe. Porque é a mãe que faz o pai. É a mãe que não deixa o pai virar um bicho, um monstro terrível na vida do filho. A mãe ela tem esse papel. E com o padre não vai ser diferente. Se não tiver uma mãe espiritual, não vai ter um pai espiritual pleno também. Uma coisa puxa a outra. Então a gente não tem como escapar. Ou a gente cola com ela, ou o nosso ministério não vai estar completo. A igreja vai para o buraco. Porque os padres não vão ser padres como Jesus pensou. E aí, quando não é do jeito que Jesus pensou, não adianta. Porque o nosso jeito não serve, tem que ser o jeito dele. É. E é interessante você colocar isso, porque a gente tem vivido uma época de uma leva de padres, às vezes, muito duros, ou que se desviam, enfim, precisamos rezar muito pelo nosso clero, né? Mas, se a gente for fazer uma análise histórica, foi desde o momento em que a Virgem Santíssima foi meio que esquecida, né? E é São João Paulo II que traz ela de novo, e a gente tem vivido esse momento onde a gente encontra padres, né, bons e zelosos, e outros que ainda não, né, não já são um pouco mais de idade, enfim, e não tem essa devoção tão grande. E a gente observa que é um pouco que a nossa irmã Irineia trazia pra gente. Quando a Virgem é tirada, algo muda na estrutura, né? Falta esse elemento feminino que tempera e que dá a nós o equilíbrio, né? Que dá a nós a virtude. Né? Acho que Sim, sim. um outro ponto também desse convívio, né, de São João com a própria Virgem Santíssima é a capacidade que São João tem de contemplar a verdade pelo silêncio. E o silêncio enquanto esse lugar de encontro com Deus, né? De encontro com o Verbo de Deus. Porque pensa, a Virgem era uma alma mística, profundamente orante, né? Eu creio que ela falava, mas ela falava somente o essencial, né? E muitas vezes reinava naquela casa onde vivia São João e a Virgem, um silêncio profundo, né? Sim, sim, perfeito. E tem dois pontos interessantes aí. Você vê essa semelhança de perfil entre São João e Nossa Senhora. Porque de Nossa Senhora a gente já sabe que é dito muitas vezes, né? Ela guardava tudo no silêncio do coração. E João parece que tinha um expediente parecido. Porque João também guardou muitas coisas, ele também pensou muitas coisas e saboreou muitas coisas. João ele tinha essa capacidade de não ficar só no ver. O ver em São João sempre é uma porta para o crer, né? Ele não ficava só no milagre. Tanto é que os exegetas falam, né? E João não conta milagres, né? Ele conta sinais. Ele sabe ver que não, peraí, Jesus não está fazendo só uma mágica aqui, né? Não é só uma diversão para a gente poder, olha, multiplicou os pães, que beleza, o homem é bom mesmo. Né? Jesus quer falar alguma coisa ali. E veja, é interessante porque são reflexões
feitas na velhice de São João. Então, depois que ele já está com o processo formativo dele completo. E aí ele consegue ver que uma coisa aponta para outra. Então, ele também foi educado para isso. Para, calma, peraí, não deixa os fatos atropelarem você, né? Não fica maravilhado pela superfície do que você está vendo. Procura aquilo que está escondido, aquilo que está nas entrelinhas. Né? Rumina esse acontecimento no teu coração. Procura extrair daí um significado mais profundo. E é o expediente que São Lucas atribui a Nossa Senhora, repetidas e repetidas vezes. Era ela que tinha esse hábito de, no silêncio do coração, ficar ruminando os acontecimentos. E às vezes a gente deixa as maravilhas de Deus passarem, porque a gente não pensa no que Deus faz. Né? Vai vivendo, é a missão, é o trabalho, é a preocupação, tal, 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 e a gente não para e pensa assim, nossa, mas Deus fez tanta maravilha na minha vida, gente. E se você para pensar, você, oh, como Deus é bom. Isso vale para tudo, né? Às vezes no casamento, a gente para e pensa, nossa, eu casei naquele dia, minha esposa estava tão bonita, foi tão bom, e naquele dia estava tudo tão diferente, parece que eu estava exatamente onde eu devia estar. Então foi Deus mesmo que quis isso, aleluia, vamos para frente. E São João tem esse hábito, é o primeiro ponto. Assim como Nossa Senhora, São João sabia parar e pensar sobre o que estava acontecendo. Isso é um ponto bonito. Né? Nossa Senhora como aquela que ensina a gente a parar e refletir sobre o que está acontecendo. E para refletir tem que ter silêncio. Né? Não vai acontecer as coisas se eu estiver ali no barulho, naquele ambiente agitado. Então, essa presença de Maria como aquela que traz o clima para que eu possa me retirar dentro de mim mesmo e ali dentro eu vou mastigar aquilo que Jesus fez. E ali eu vou me alimentar. Né? O silêncio, ele é como eu sentar na mesa para comer o alimento espiritual. Né? Por isso que a refeição, antigamente, você fazia a refeição em silêncio. Era uma imagem para como eu devo estar para que a minha alma se alimente. É no silêncio. Isso, antigamente, na comunhão, você ficava em silêncio, né? Comungava e era aquele clima quieto na igreja para que você escutasse com os ouvidos da alma o som da mastigação espiritual. As pessoas estavam degustando Jesus naquele momento. Então é um momento de silêncio. Então Nossa Senhora no silêncio mastigava as coisas que Deus fazia na vida dela. São João também, quando foi escrever as coisas, São João tem que lembrar que ele ficou preso muito tempo. E a prisão é um lugar propício, digamos assim, para o silêncio, né? Porque você não tem muito o que fazer. Você está ali nas grades, está ali na masmorra, não tem o que fazer. Ou você tem vida interior, ou você aprende a ruminar no silêncio, ou você fica doido. Aí vai ficar riscando parede, vai ficar passando xícara na cela, vai ficar, sei lá, conversando com os ratos, né? Então, só quem tem vida interior é que é capaz de perceber a presença de Deus, né, na vida. E São João tem esse fato. Tanto é que o outro aspecto é que São João chama Jesus de o Verbo. Né? Foi uma coisa que nós até refletimos numa conversa anterior. Quer dizer, você nomear Cristo como a palavra, ou seja, ele é que fala, né? Ele é que entra pelo meu ouvido, ele é que move ao redor. Tanto é que São João escreve numa carta: nele nós nos movemos, existimos e somos. São Paulo também usa essa imagem. Então, São João sabe ficar paradinho e deixar que Jesus seja o vento que sopra o barquinho, né? No Pentecoste o pessoal canta muito, né? Eu navegarei no oceano do Espírito, e o Espírito é esse vento, né? Que sopra o barquinho. E São João sabia ter essa atitude, que é também a atitude de Nossa Senhora. Nossa Senhora sabe ser soprada pelo barquinho de Jesus. Onde é que ela vai? Onde o Cristo vai, né? Sai da casa e Jesus ia para cima e para baixo e ela ia junto com ele e o tempo todo ela sabia ir aonde o filho ia e o tempo todo ela estava lá. Estava na Galileia, estava em Jerusalém, para cima e para baixo com Jesus até os momentos derradeiros, e a gente não consegue fazer isso se não for no silêncio. Quando você quer falar, né, vou dar a minha opinião. Isso aí é uma coisa terrível. Esse negócio o tempo todo a pessoa quer colocar algo de si.
É terrível demais. A pessoa quer, coloca a voz dela. Então, a gente vive nos tempos doentes, que todo mundo quer ter alguma coisa para dizer, né? E Nossa Senhora não tem nada para dizer. O que Nossa Senhora tem para dizer é o fazer tudo o que Ele vos mandar e acabou. Isso é o que Nossa Senhora falou. Ou eis aqui escravo do Senhor. E São João tem muitas coisas parecidas com isso. De às vezes você achar que João vai tomar a frente numa situação e ele não toma. Como, por exemplo, quando foi para correr para ver o túmulo, né? São João para na porta e deixa Pedro entrar. Ele tem a humildade de saber que, pô, peraí, vem alguém mais importante do que eu. Vamos deixar essa pessoa ter a primazia e eu fico aqui no meu cantinho? Só que ele é recompensado por isso. O que é a recompensa de João? A fé. São João é aquele que viu e acreditou. É aquele que viu e acreditou. Os outros, próprio Pedro, que era muito falante até aquele momento, né? Um homem que sempre toma a palavra e quer dar opinião e que às vezes até conduzir Jesus, voltou para casa ainda sem entender nada. A fé dele foi depois, quando Jesus apareceu. Mas João, naquele momento, já tinha recuperado a fé. Ele vive e acreditou. Então, no coração de Jesus, João já tinha ressuscitado. E no de Pedro ainda não. E qual é o contraponto que a gente faz entre um e outro? É a boca. É porque um tinha muita boca, né? Falava pra caramba e às vezes não entendia bem o que Jesus ensinava. E o outro sabia ficar mais caladinho, deixar o mestre falar e vamos tentar entender o que que esse homem está falando, porque as palavras dele são espírito e vida. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente ir fechando, né? A necessidade que nós temos de aprender de São João a silenciar, né? Mesmo, e deixar Deus ser Deus, né? E deixar Nossa Senhora ser a mãe e deixar que ela nos conduza, né? Pela via da pureza, pela via da nossa entrega, pela via da nossa devoção para com ela, né? Porque é tomá-la de fato como mãe, assumi-la como mãe e, como o filho, né? Honrar sua mãe, obedecê-la, deixar que ela te eduque, deixar que ela forme o seu caráter e que ela te transforme também naquilo que Deus quer, né? Eu acho que nisso é bom olhar para São João, não só por toda essa riqueza, né, da vida, da história dele, né, desse grande santo, da intercessão dele no céu, mas também se colocar enquanto pequenos, né, no colo da Virgem Santíssima para que ela nos ensine esse silêncio, essa obediência, né, esse olhar maternal dela, né? Muito bom, muito bom. E o último aspecto, então, se a gente pudesse Pode. também usar, que é bom a gente refletir naquela ideia do separar para pensar. Eita. Ah, tá. Deu um leve delay aqui, mas já parece que já voltou. Aquele trenzinho na tela, mas vamos lá então. É você pensar que João já tinha passado 3 anos com Jesus. Então a gente pensa assim, o que que ainda faltava, né, para esse homem aprender? Faltava justamente ele ir para a escola de Maria, se a gente puder colocar dessa maneira. Porque Sim. depois Jesus manda ele morar com Nossa Senhora. Então agora você já aprendeu tudo que eu queria, tudo que eu tinha para te ensinar, eu já ensinei. Agora quem vai ensinar não sou não, agora quem vai te ensinar é quem me ensinou, digamos assim. E aí ele vai para a escola de Maria. Então, É, Nossa meu Senhora, irmão, e isso é muito interessante porque no encontro passado nós falávamos isso de Santa Maria Madalena. Né? Na nossa fraternidade a Virgem São, tem um lugar de destaque, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. E foram os dois santos que entraram nessa escola de Maria. Né? Literalmente, Santa Maria Madalena foi educada por Nossa Senhora. Jesus confia a ela a Virgem Santíssima para que ela a forme, Nossa Senhora a forme em sua pureza, né, na mortificação, na entrega, enfim, tudo que Santa Maria Madalena é graças a Nossa Senhora. E o mesmo acontece com São João. Né? Então, para as mulheres, a gente tem o exemplo de Santa Maria Madalena. Para os homens, São João. Então, a barca toda é universal, né? poxa, que Pode ser. bonito, é isso mesmo.
Não, é porque eu fiquei tocado, achei um negócio muito bonito mesmo, graças a Deus. Uai, gente, então é isso, não tem para onde correr. Eu acho que a gente consegue deixar um raciocínio bem amarrado assim, né? Nossa Senhora é a escola de aperfeiçoamento do cristão. Ela é um ensino superior, vamos colocar assim, né? Jesus, ele leva Mestrado, você aí, doutorado, pós-doutorado. e quem quiser ser especialista, né, em vida cristã, tem que seguir na escola dela, né? Porque, de uma certa maneira, como que a gente pode dizer? É o próprio Espírito Santo, né? Agora nós estamos vivendo nos tempos do Espírito. O Espírito Santo só é fecundo nela. Então, por onde é que você vai correr, né? Se não for para Nossa Senhora. Então, eu acho que um outro ponto que você tocou, Nossa Senhora está muito escondida, né? Realmente nesses tempos. O São João Paulo II tentou, de fato, trazê-la para o centro do debate, mas se você parar para pensar, hoje, pouco ou nada se fala dela. Ainda teve esse gesto bonito desse ano, que foi o Papa Francisco consagrando a Rússia e a Ucrânia a Nossa Senhora. Então, esse reconhecimento mais forte, né, do que ela pode fazer. Mas é sempre bom lembrar que em Fátima, Nossa Senhora pede para que o Papa consagre a Rússia e para que as famílias rezem, né? Existe uma parte que é nossa também, né? Dos leigos. Tem a parte dos homens lá, né? Lá em Roma, lá no topo do negócio, e tem a parte aqui das formiguinhas, que é, de fato, recorrer à Nossa Senhora, né? Juntar o nosso coro, o coro daqueles que clamam por ela, para que, de fato, ela possa liberar todas as graças que ela tem, mas que muitas vezes não vieram ainda porque a gente não pede, ou quando pede, como diz São Tiago, né? Pede, mas pede mal, né? E aí por isso é que muita coisa podia ser melhor, ainda não é. Está faltando a gente dar uma rezadinha mais séria, vamos dizer assim. Sim. Meu irmão, então acho que finalizamos com esse convite, né, para nós, enquanto famílias, né, rezarmos e nos colocarmos aos pés da Virgem Santíssima para que, assim como ela educou São João, ela nos forme e nos eduque. E que abracemos de fato esse testamento que Nosso Senhor nos deu, né? Nosso Senhor nos deu a Virgem enquanto último tesouro de seu coração. E que triste é, né? Uma pessoa que renega esse bem tão precioso que Nosso Senhor nos deu, né? Então, que possamos rezar uma Ave Maria. Quero te agradecer muito, 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 meu irmão, né, por ter se disposto a vir aqui, a partilhar conosco. É, e sinta-se sempre convidado a vir mais vezes, tá bom? Vamos fazer outros momentos assim de partilha, porque eu acho que foi muito frutuoso, né? A nossa obra é tão grande, nós somos tantos, né? Mais de 100. Nossa, E cada um com uma experiência, uma vivência, mas com algo comum. O amor pela fraternidade, reconhecendo nela um caminho que Deus deu, e o amor à Nossa Senhora, né? Então, estamos em casa. amém, amém. Vamos rezar então a Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Nossa Mãe Santíssima nos abençoe. Um abraço a todos, né? A digníssima esposa Karen, as crianças. Fiquem com Deus. É bom, mano, é bom. Um abracinho é bom. Então, um abraço, mano, um abraço a todo mundo.
Deus nos abençoe Amém. e uma boa noite. Amém. Santa noite, meu irmão.